Meus irmãos, muito bom dia, a graça e a paz de Jesus Cristo. Os convido a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 10. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 10. Essa passagem nos fala sobre o valor e o poder do Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos ler do verso 10 até o 25, por favor. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Meus irmãos, o apóstolo Pedro destaca aqui, de uma forma brilhante, o valor da palavra que nos foi evangelizada. É isso que ele diz aqui no verso 25. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra que nos foi evangelizada é o próprio Evangelho, é a mensagem da salvação, a mensagem da graça, a mensagem que nos alcançou e que nos arrancou do mundo das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino bendito de Jesus Cristo, o Filho do amor de Deus. Aqui nós somos ensinados a valorizar esta palavra, a aprender, a entender quão preciosa é a palavra, quão precioso é o Evangelho. Ele descreve aqui 4 descrições, podemos dizer, desta preciosidade. Por que é tão preciosa essa palavra? Por que deve ser tão valorizada a mensagem do Evangelho? Mas, como também é comum nos escritos tanto de Paulo quanto de Pedro, e aqui são escritos de Pedro, sempre que eles falam do valor, do poder do Evangelho, eles falam também de como isso tem que transformar de forma prática, consistente a nossa vida. Então, do mesmo modo que ele destaca 4 aspectos
que valorizam, que devem nos levar a valorizar o Evangelho, também ele nos dá 4 ordens, 4 orientações sobre como viver, o que fazer, já que nós entendemos o valor do Evangelho. Comecemos descrevendo então essas 4 descrições do poder, do valor, da preciosidade que é o Evangelho de Jesus Cristo. Primeiramente ele diz que nós devemos valorizar o Evangelho porque nós o conhecemos de fato, enquanto que tantos outros no Antigo Testamento só podiam esperar por ele, só podiam ansiar pela vinda dele. Ele diz que nós estamos numa situação melhor do que a dos profetas do Antigo Testamento, do que a de homens como Moisés, do que a de homens como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, grandes homens de Deus, Elias, Eliseu, grandes homens de Deus, e que, no entanto, não tiveram, segundo o apóstolo Pedro aqui, o mesmo privilégio que nós. Veja o que ele diz aí no verso 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Esses 2 termos, eles fizeram perguntas ao Espírito Santo, eles fizeram perguntas a Deus que revelou para eles que no futuro Cristo viria, porque os profetas não viram Cristo em carne, eles apenas anunciaram, eles visualizaram, Deus deu a eles a revelação do futuro, e então, mais ou menos, eles puderam dizer o que Cristo viria, o quando Cristo viria, como ele viria, o que ele faria. Eles indagaram, eles inquiriram, esses profetas, diz o verso, que profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então, olha, aquilo que eles só podiam prever, ansiar, desejar, é para nós. A graça que foi destinada a vocês, aqueles que viveram depois de Cristo. Tanto aqueles que o viram pessoalmente, mas aqui, veja, Pedro está escrevendo para pessoas que não viram Cristo pessoalmente. 30, 40 anos depois já da morte de Jesus Cristo. E eles tinham fé em Cristo através da pregação dos apóstolos. E estavam, portanto, segundo o próprio texto, numa situação melhor do que a dos apóstolos. O verso 11 diz que esses profetas, eles estavam no passado investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que pelo Espírito de Cristo que neles estava, ou seja, o Espírito Santo iluminou os profetas do Antigo Testamento para que eles visualizassem o futuro, para que eles pudessem ver quando Cristo viria, quando viria o Messias, quando viria o Salvador, o Redentor. Mas eles não puderam ver. Eles só podiam contemplar de longe, como diz o autor aos Hebreus. Nós, ao contrário, temos a substância. Nós não estamos apenas tendo um vislumbre de algo glorioso que virá. Nós vemos a substância de algo glorioso que já veio, que já é realidade. Os profetas profetizaram, o texto diz, tanto o sofrimento quanto a glória de Cristo. Se você lê Isaías 53, a profecia sobre os sofrimentos do Messias, está muito claro lá, mas ao mesmo tempo também fala da ressurreição de Jesus. Então, eles profetizaram que um dia Cristo viria, sofreria, morreria pelos pecados, mas ressuscitaria e, deste modo, alcançaria a glória. Mas, como o texto diz, eles souberam claramente que isso não era para eles. Verso 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Então aí está o primeiro motivo para valorizar o conhecimento que nós temos hoje do Evangelho de Cristo. Porque nós estamos, segundo o texto, segundo a carta, numa situação melhor do que a dos próprios profetas do Antigo Testamento. Eles só puderam prever. Nós temos os fatos já acontecidos.
Cristo já veio, Cristo já nasceu, Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, já subiu aos céus, já derramou o Espírito Santo, só falta voltar. E se Ele já fez tudo isso antes, se Ele já fez todas as etapas antes, por que não fará a única que ainda falta? Por esse motivo, nós devemos valorizar o Evangelho. Mas Ele diz também que não apenas os profetas do Antigo Testamento tinham esse anseio, esse desejo de saber, de conhecer o Evangelho. Ele diz na sequência, no finzinho do verso 12, que estas coisas que os profetas anunciaram, profetizaram, que nós recebemos, é para nós, é concreto para nós. Os próprios anjos, o texto diz, anelam perscrutar. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Esse verso, às vezes, é interpretado de forma errada, como se os anjos tivessem vontade de pregar o Evangelho. Eu já vi interpretações assim, pregações assim, inclusive. Olha, irmãos, vocês têm que pregar o Evangelho porque os anjos queriam pregar o Evangelho no lugar de vocês, e vocês não querem pregar. Apesar de parecer um argumento bom, né? Porque leva o crente a pregar o Evangelho, mas parte de uma interpretação errada do texto. O texto não diz que os anjos querem pregar o Evangelho, diz que eles querem entender o Evangelho, conhecer o Evangelho. Perscrutar quer dizer fazer pesquisa. Os anjos são pesquisadores, o texto diz aqui. Eles querem compreender mais esse fato tão extraordinário que consistiu no nascimento de Jesus, na vida de Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, na volta de Cristo ao céu. Eles se maravilham diante disso. Essa é a ideia que o texto quer passar para nós. Que os anjos mesmo, e observe, que não são afetados diretamente pelo Evangelho. Diretamente não. Num sentido sim, porque o Evangelho afeta céus e terra. O Evangelho é a razão da mudança da própria criação do mundo vindouro. E os anjos estarão nesse mundo de um jeito ou de outro. Mas o ponto é o seguinte: o Evangelho não regenera anjos. A morte de Cristo na cruz não salva nem condena anjos. E mesmo assim, eles são tão interessados nisso. Então a ideia aqui é o seguinte: se eles, que não são objetivamente, diretamente regenerados, impactados pelo Evangelho, são tão interessados no Evangelho, que dirá nós, o que devíamos ser, que somos diretamente, frontalmente impactados, salvos, regenerados pelo Evangelho. O argumento é esse. Nós devíamos admirar muito mais, então, o Evangelho do que eles mesmos admiram. Nós deveríamos pesquisar, perscrutar muito mais o Evangelho do que os próprios anjos já fazem. Duas razões já colocadas pelas quais nós devemos valorizar o Evangelho. Os profetas ansiaram por ele, os anjos querem compreendê-lo, querem conhecê-lo. Mas então nós vamos ter mais duas razões, mais duas explicações, só que elas estarão muito ligadas ao que fazer. Eu vou seguir o texto, eu poderia separar aqui 4 por 4, mas eu vou seguir a passagem. Eu creio que, apesar de não ser tão didático como eu vou fazer aqui, mas os irmãos têm plena condição de entender os argumentos. Já que nós temos dois motivos para valorizar o Evangelho, então também nós temos agora duas formas de fazer isso de uma maneira prática. Para que não seja só conceitual, para que não seja só contemplativa, mas prática. Verso 13 diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, se você ler até o final do verso 25, você vai ver muitos verbos aqui nessa passagem. Vários verbos. Mas só 4 estão no imperativo. Imperativo é uma ordem.
É uma ordem direta. Há muitos verbos que aparecem no particípio na língua grega e também no português por tradução. Muitos traduzem, então, eles como imperativos também. De certa forma, eles são, porque eles são decorrentes do verbo principal. Mas eu vou enfatizar só os verbos principais aqui. Só o que é imperativo, só o que é direto. Então, o verso 13 tem um verbo só, imperativo, que é o verbo esperai. Esperai. Veja, por isso, cingindo o vosso entendimento, esse sede sóbrios, na verdade, é um particípio. Mas o imperativo é esperai. E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Podia traduzir esse esperai de forma mais conceitual, dizendo assim: coloque a sua esperança nisso. Coloque, localize a sua esperança nisso, neste ponto. Porque se ele é tão grandioso, se o evangelho é tão extraordinário, se os profetas quiseram vê-lo, se os anjos querem compreendê-lo, então o que você faz para valorizá-lo? Você coloca a sua esperança toda, inteira, nele. No evangelho que nos fala da revelação de Jesus Cristo. Por isso, cingindo o vosso entendimento, essa expressão, cingir o entendimento, é um hebraísmo, né? uma expressão usada muito no Antigo Testamento. O termo lá é cingir os lombos. Você já deve ter lido muitas vezes essa expressão, cingir os lombos, que é a ideia de apertar o cinto, mais ou menos essa, né? Apertar, amarrar a roupa nos lombos. Qual é o sentido de dizer cingir os lombos no Antigo Testamento? Basicamente é se preparar para correr, se preparar para agir, para fazer alguma coisa. Quem cinge os lombos é o contrário de se esparramar no sofá. A pessoa que se esparrama no sofá, ela está lá, não quer saber de nada, ela quer só ficar na boa. Mas cingir os lombos quer dizer colocar em pé e ficar de prontidão. Então a ideia é todo mundo de pé, todo mundo pronto, todo mundo colocando a esperança no que deve ser posto, que é Jesus Cristo, que é o evangelho dele, que é a volta dele, a segunda vinda de Jesus Cristo. Aperte os cintos, quer dizer, fique em pé, fique pronto, sede sóbrios, a ideia também é essa, acordado, é o oposto de embriagado, acordado. Então, palavra, todos esses termos indicam prontidão, mente limpa, visão clara. Porque é necessário fazer um ato consciente e claro de colocar toda a nossa esperança na pessoa de Jesus Cristo, no evangelho que ele trouxe para nós. Porque ele é tão precioso que os anjos querem perscrutá-lo, porque os profetas quiseram conhecê-lo e anunciaram. Nós devemos, então, de forma consciente, pronta, colocar nele toda a nossa esperança. Mas além disso, o verso 14 diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, a segunda forma de mostrar que nós valorizamos o evangelho também, que nós, como os profetas e como os anjos, também o consideramos valioso, precioso, é colher na nossa vida os efeitos práticos do evangelho, o objetivo máximo do evangelho. Para que é que Deus nos deu o evangelho? Para nos tornar santos, para santificação,
para santidade, para que o mundo pudesse ser renegado por nós, para que as paixões mundanas possam ficar para trás, para que experimentemos já nesta vida e muito mais na vindoura, evidentemente, porque só lá, na vindoura, será de forma plena, mas já nessa vida, antecipando um pouco da vindoura, a santidade de Deus. Deus quer compartilhar conosco seu principal atributo. Se você ler o Antigo Testamento, o Novo Testamento, faça uma lista do maior atributo de Deus. O que mais aparece, o que mais é destacado. Santidade. Só da santidade de Deus é dito que Ele é 3 vezes, né? Isaías 6, serafins ao redor do trono clamam para com o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você sabe, né? Quando há uma repetição no Antigo Testamento, não tem na língua hebraica aumentativo, como em português, se repete uma palavra. Repetindo 3 vezes a palavra significa santíssimo, absolutamente santo. O maior dos atributos de Deus. O atributo que gera todos os outros. O atributo que rege, ou melhor, rege todos os outros. É santidade. Ele é santo em todas as suas obras. Ele é santo em todas as suas ações. Esse atributo Deus quer compartilhar conosco. De certo modo, ele é incomunicável para nós, porque nós nunca poderemos experimentar plenamente a santidade dele. Mas misericordiosamente ele nos comunica esse atributo, permitindo que nós experimentemos por sua graça e por seu poder santidade. Sede santos. Aí está o imperativo. Sede santos. Porque Deus fala, eu sou santo. Do mesmo modo que Deus é santo, Ele chama o seu povo a viver em santidade. Então já temos aqui os 2 grandes motivos para valorizar o Evangelho. Os profetas queriam entendê-lo. Os anjos querem ainda hoje pesquisá-lo, compreendê-lo ainda mais. E nós, na prática, mostramos o valor do Evangelho quando colocamos nele toda a nossa esperança, quando experimentamos a santidade como um resultado direto do poder do Evangelho em nossa vida. Verso 17, agora nós vamos ter até o verso 25 de forma casada, aquilo que descreve o poder ou o valor do Evangelho, e então também como isso tem que ser aplicado de forma prática nas nossas vidas. O verso 17 diz, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, aí está o terceiro imperativo, portai-vos com temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então qual é aqui a menção ao valor do Evangelho? Está com todas as letras, né? Precioso sangue. Olha o contraste aqui com ouro e prata no verso 18. 18 fala de ouro e prata, metais preciosos, os mais preciosos para o mundo. Quer dizer, quando alguém pensa em valor, quando alguém pensa em riqueza,
Pense em ouro. Pense em prata. Ele diz, não, isso não vale nada. Não, essas coisas não têm valor algum. Essas coisas nunca, essas pedras, esses metais nunca poderiam comprar uma alma. Nunca poderiam redimir, resgatar uma vida. Mas o que é que pode? Sangue. Mas não qualquer sangue. Tem que ser um sangue precioso. Tem que ser um sangue puro. Como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula. O sangue de um inocente. O sangue de alguém que não merecia ser condenado. Mas se dispôs a pagar o preço que ouro, que prata nunca pagaria. O preço de uma alma, que uma só vale mais que o mundo inteiro, Cristo diz. Cristo morreu. Então, o valor do Evangelho está no fato de que há um sangue precioso, que é o coração da mensagem, o coração do Evangelho. Muitas pessoas, quando pensam no Evangelho, elas imaginam coisas periféricas do Evangelho. Elas imaginam que o Evangelho veio para trazer riqueza, prata e ouro. Ou que ele vem trazer felicidade, ou que ele vem trazer saúde. E por esse motivo não compreendem o verdadeiro valor do Evangelho. E quando alguém não compreende o verdadeiro valor do Evangelho, não experimentará o poder do Evangelho. Porque não haverá verdadeira transformação de vida. Aqui, valor significa poder. Valor significa transformação. Então ele diz, já que esse Evangelho é tão precioso, porque nos fala do sangue de um cordeiro sem mácula e sem defeito, um sangue que ele diz profetizado, mais uma vez, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Ele disse agora há pouco que os anjos queriam compreender o Evangelho. Isso é uma coisa atual. Disse agora há pouco que os profetas previram e queriam ver mais sobre o Evangelho. Isso é o passado. Mas tudo isso é depois da fundação do mundo. Agora ele fala aqui que o sangue de Cristo já foi conhecido antes da fundação do mundo. Por quem? Pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Lá na eternidade, a Trindade decidiu que precisava haver um sangue, sem mácula, sem defeito, necessário para o perdão de pecadores, necessário para o resgate, para a redenção de pecadores. E esse é o Evangelho que nós conhecemos. O Evangelho que nós temos. Porque é um presente que Ele nos deu. Então, o que eu faço com ele? Verso 17. Tema-o. Portai-vos com temor, ele diz. Essa é a ordem direta deste verso. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Não se deixe iludir por prata e ouro, porque prata e ouro não compram a sua redenção. Cuidado, é o que ele está dizendo. Cuidado. Tem que se portar com temor. Graça não é desculpa para libertinagem. Entender que sou salvo pela graça
Não pode me conduzir a uma vida de desleixo. Temor. Uma palavra do Antigo Testamento, né? Temor. Que continua atual, válida, prática no Novo Testamento. Um grande aspecto, uma grande parcela da espiritualidade verdadeira no Novo Testamento inclui temor. Inclui reverência, respeito com as coisas de Deus. Temor, reverência, respeito para com a mensagem do Evangelho. É um dom precioso demais para que pregadores o adulterem. Olha o perigo que está aqui. Quando pessoas anunciam este evangelho precioso de maneira modificada, adulterada, adaptada ao ego, às vontades humanas, aos desejos das pessoas. Cuidado, ele diz aqui. Ele é precioso demais. Ele não pode ser confundido com ouro e prata. Ele não pode ser adulterado de forma alguma. E finalmente, meus irmãos, os versos 22 a 25 nos dão mais uma característica digna, valiosa do Evangelho e, por sua vez, também mais uma aplicação direta e prática para as nossas vidas. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos, está aí o imperativo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Qual é o destaque? Qual é o destaque dado para a palavra aqui, para o evangelho aqui, para a mensagem aqui? Eterna, incorruptível, indestrutível. São os termos que ele usa aqui. Nós não fomos regenerados por algum tipo de obra corruptível, algum tipo de obra temporária. Deus não realizou em nós uma obra temporária, mas uma obra eterna. Não é uma obra que pode ser interrompida, abandonada, como tantas obras humanas. A gente passa por aí e vê os esqueletos das construções abandonadas. Não, Deus não plantou uma semente que vai morrer, ele disse. Ele não plantou uma semente dentro de nós que pode morrer a qualquer momento. Que talvez por um descuido nosso, né, ela poderia ser morta. Sim, muitos acreditam dessa maneira. Pensam que é assim que funciona, mas o texto diz que Deus nos regenerou com uma semente incorruptível. Com uma semente que não pode morrer e não vai morrer. Porque se ela pudesse morrer, seria o mesmo que dizer que a palavra do Senhor não é eterna. Por isso ele liga diretamente aqui o poder incorruptível da semente com a eternidade da palavra. A eternidade da palavra de Deus garante a incorruptibilidade da semente em nós. Isso é certeza, isso é segurança. E por isso esse evangelho tem que ser tão valorizado por nós. Profetas quiseram vê-lo. Anjos querem compreendê-lo. O sangue precioso foi conhecido antes da fundação do mundo. Vale mais que ouro, vale mais que prata, vale mais que qualquer outra coisa. E é simplesmente eterno, incorruptível.
não falha, não cai, não murcha. Então o que para nós? Então o que faremos nós, tendo entendido essa verdade tão magnífica? A ideia parece ser: desarme-se. Desarme-se dos seus direitos, dos seus valores, das suas coisas privadas, particulares, que você valoriza tanto. Desarme-se. É isso que o texto fala. Amai-vos. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Sem medo de ser magoado. Por que é que as pessoas resistem tanto em amar ao próximo? Tem medo de perder. Tem medo de ser magoado. Tem medo, no final das contas, sair no prejuízo de alguma coisa. Então, se protege. Então, se cerca de desculpas. Se protege. Porque, no fundo, não entendeu o valor do Evangelho. Não entendeu o valor da palavra, da mensagem da salvação. Mas quem, o texto diz, já purificou sua alma desses vícios, pela obediência à verdade, agora pode amar de forma verdadeira e intensa e ardente, o texto diz, uns aos outros, reconhecendo uma comum paternidade. Ele falou isso no verso 17, se invocais como Pai, uma comum paternidade. Irmãos, devem amar-se uns aos outros. Fazendo isso, mostram na prática que valorizam o Evangelho de Deus. Porque só valorizar de forma contemplativa, abstrata, não é suficiente. É preciso entender o valor do Evangelho e então colocar em prática essas virtudes que são oriundas, derivadas do Evangelho. É desse modo que nós mostramos o valor e o poder do Evangelho de Deus. Amém.